Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre circunferência, nós vimos na aula anterior, falamos sobre diâmetro, raio e comprimento. Vamos ver mais alguns elementos que fazem parte da circunferência, certo? Então, olha só. Aqui nós temos o círculo, aí com o traço do diâmetro e o raio. Além desses dois aí, temos mais alguns elementos que fazem parte da circunferência, que é, aqui, se eu traçar mais uma retinha, vou pegar uma régua aqui, se eu traçar aqui, mais uma reta aqui, nós vamos ter, deixa eu só consertar aqui essa reta, nós vamos ter mais um elemento, certo? Que vai se chamar corda. Certo? E aí, se eu traçar mais uma retinha aqui, vou colocar uma retinha aqui, na verdade nem é uma reta, é uma semi-reta, é uma semi-reta. Aqui, se eu traçar mais uma retinha aqui, essa reta, essa linha aí que eu tracei, nós vamos chamar ela de flecha. Certo? E esse semicírculo aqui, tá? Esse semicírculo chama-se arco, certo? Então, olha só, o que isso nos lembra, certo? Nos lembra isso aqui, um arco e flecha, que é um instrumento utilizado, pelos indígenas, pelos índios, para caça, caça, caça de animais para os seus alimentos, certo? Então, por isso, gente, talvez tenha sido disso aí que eles tiraram esse nomezinho aí, certo? Arco e flecha. Então, aí só, nós temos o círculo, certo? De uma ponta do círculo a outra ponta, traçando uma reta, nós temos o diâmetro. E o ponto de origem, o ponto central aqui até o círculo, o ponto do círculo, nós temos aí, podemos considerar como uma semi-reta, que nós denominamos de raio. E aí, se eu traçar mais próximo aqui de um semicírculo, uma reta, nós vamos ter o que nós chamamos de corda. E se a gente dividir aqui a metade desse ponto aqui, olha só, metade dessa aqui, e traçarmos uma outra retinha até o semicírculo aqui, nós temos aí o que nós chamamos de certo? Então, ou seja, e aí essa voltinha aqui daqui, nós temos o que nós chamamos de corda, certo? Então, esses aí são alguns elementos, tá? Então, vamos lá.
O arco. O que é o arco? O arco, certo? Ó, o arco, certo? É uma parte da circunferência limitada por 2 pontos. E se chamam extremidades do arco, certo? Então isso é a definição de arco. É uma parte da circunferência limitada por 2 pontos que se chamam extremidades do arco, tá? E corda, certo? Então vamos ver o que é corda, tá? Vamos apagar aqui e vamos colocar aqui a definição de corda, certo? Vamos lá. Corda é, ó, um segmento de infinitos pontos alinhados cujos pontos extremos estão em um ponto da circunferência. Certo? Olha só. Depois eu vou passar algumas atividades, mas eu vou deixar essas atividades, ou seja, os exercícios, por conta da professora de matemática. Ela está trabalhando isso aí. Então, vou mostrar para vocês só mais ou menos quais são os elementos da circunferência e falar sobre a circunferência para a gente ter uma noção do que se trata cada
né, ponto, cada reta, cada círculo, semicírculo da circunferência, certo? Ou seja, aí nós temos diâmetro, né? Falamos, certo? Então olha só lembrando aí, nós temos a corda é um segmento, né? Então tá aqui, ó, é um segmento, um pontinho aqui, outro pontinho aqui. Infinitos pontos, nós temos uma infinidade de pontos, como eu já falei assim, a reta é formada por infinitos pontos alinhados, cujos pontos extremos, olha, pontos extremos, tá? Ó, pontos extremos, tá? Estão em um ponto da circunferência, então está na circunferência, por isso, tá? É de corda, tá? Então, talvez tenha sido a partir disso aí. Abrindo caixa. Tá. Bom, na próxima aula nós vamos falar agora sobre a parte trigonométrica da circunferência, certo? Falar sobre tangente, certo? Secante e o setor circular, tá? Então